Olá, seres eternos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Alzeni Campos Araújo, psicóloga, terapeuta sistêmica e fundadora do Instituto Ancaim. Como estão os relacionamentos de vocês? Durante as brigas ou discussões, vocês preferem silenciar em vez de parar e ter um diálogo? Existe uma dinâmica por trás de tudo isso. Vocês gostariam de saber? Então fique aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, se inscreve no nosso canal, dê um like para que esse conteúdo se espalhe para muitas outras pessoas que necessitam desse conteúdo. E se você deseja passar em atendimento também comigo, psicológico ou atendimento sistêmico, online ou presencial, aqui no vídeo aparece o meu contato. Ou você pode encontrar também na descrição desse vídeo. Hoje eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer por muitos anos. Acompanhei a história dessa pessoa por 20 anos. De paciente, se tornou amigo, conselheiro, e fui também muito conselheiro desta pessoa. Na época que eu o conheci, ele estava casado e já tinha 3 filhas, 3 meninas. E trabalhamos juntos por um período, conheci ele no trabalho, trabalhamos juntos por um período, nos tornamos amigos e ele me confidenciava tudo o que acontecia dentro do relacionamento de casal. E por qualquer coisa que acontecesse, por exemplo, eram coisas banais e bobas até. Se ele fosse contra qualquer atitude da esposa, por exemplo, se ela falasse assim, eu quero comer, sei lá, uma coisa mais boba mesmo, assim, eu quero comer frango hoje, e ele falasse, não, hoje eu quero comer carne. Se ele discordasse dela por qualquer motivo, ela agia como uma criança emburrada e birrenta. Ela ficava sem falar com ele. 1 semana, 2 semanas, às vezes 3 semanas e até 1 mês. Então eles ficavam em casa e usavam as crianças para se comunicarem. E daí, na época, eu ainda não era consteladora familiar. Eu perguntei para ele, mas como você se sente dentro dessa história? Ele dizia, o que eu posso fazer? Eu tenho 3 filhas. Eu preciso educá-las, dar estudo para elas, criá-las. Eu tenho que suportar tudo isso. E isso foi se passando anos. E ele trazendo a mesma história para mim. Nós, durante 1 ano, ficamos mais sem se falar do que falando. E o que ele fazia? Ele começou a trabalhar. Ele colocava o foco no trabalho, já que ele não podia colocar e nem tinha ânimo para voltar para casa. Muitas vezes eu presenciei trabalhando 24 horas e até 36 horas, seguidas, consecutivas. O que aconteceu? Ele ficou mais de 20 anos nesse relacionamento, quase 30 anos. Quando as filhas estavam as 3 adultas, ele estava cansado e exausto, mas ainda era jovem. 50 e poucos anos. E ele,
Quando todas elas se tornaram adultas, se aliaram à mãe, e um belo dia, todas as filhas também seguindo o mesmo destino de tomar e fazer exatamente o que elas queriam fazer, as três colocaram ele para fora do lar. E nesse dia ele me procurou e nós conversamos, e daí ele me disse pela última vez: se eu tivesse ouvido você, eu teria vivido. Eu deixei de viver para cuidar delas. E hoje, quando elas cresceram, elas se aliaram à mãe e me colocaram da casa para fora. Então ele disse: tudo o que eu tenho está dentro do meu carro. E tudo o que eu conquistei eu deixei para elas. E por incrível que pareça, 4 ou 5 dias depois ele foi assassinado. A causa ainda não foi identificada. Então o que nós percebemos dentro desse sistema? Hoje, como terapeuta sistêmica, o que eu percebo? Que esse padrão de comportamento eles já herdaram dos pais e eles já trouxeram para o relacionamento deles e posteriormente passou também para as filhas e posteriormente netos e netas. Então, esses padrões, quando não são olhados dentro do sistema, nós automaticamente vamos repetindo. Quem era essa pessoa dentro do sistema dele e dela também, que tinha esse comportamento de calar e não procurar o diálogo para resolver a situação. Eu percebo que existe uma triangulação dentro dos relacionamentos. Tem a triangulação da criança, né? E tem a triangulação do adulto. Quando existe um casal que um está no triângulo do adulto e o outro está no triângulo da criança, esse relacionamento tem chance. Quando nós vemos que os dois estão no padrão, nessa triangulação da criança, pouquíssimas chances se tem. E infelizmente o que eu vejo, em 90% dos relacionamentos, atua-se a triangulação da criança. Como que acontece isso, só para vocês compreenderem? Eu vou dar o mesmo exemplo desse caso que eu contei para vocês e que eu não posso identificar a pessoa. Vamos tratar aqui de Maria e de José. Vamos dar o M e o J. Vamos pegar um caso para vocês entenderem. Então, M diz para J: eu quero uma joia, porque a minha amiga ganhou do marido, eu quero que você também me dá. E daí o J olha para Maria e diz: eu não posso te dar essa joia nesse momento. Ela vira e diz, e bate o pé, começa a chorar, porque eu faço de tudo, eu cuido da casa, eu cuido das filhas, eu cuido de tudo que... E você não reconhece, e você não pode me dar nenhum presente. E aí ela começa a chorar, 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 chorar. Emburra e fica calada. Jota fica olhando, aí ele diz assim, aí ele começa, na verdade, a acusar: você é ingrata,
Você não vê que eu trabalho 12 horas, 24 horas, 36 horas para dar o melhor para você, para as nossas filhas, para melhorar o lar que vocês moram. Então ele começa, na verdade, a acusar, né? E aí ela não responde mais. Ele fica falando. Quanto mais ele, na verdade, acusa e critica, mais ela se sente diminuída. E o que acontece? O diálogo, os dois viram de costa, o diálogo acaba e eles vão permanecer um tempo que eles necessitam. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Mas quando eles voltam a se falar, é por um outro motivo. De repente, Amy está precisando mais de alguma coisa. Então ela vai chegar, de repente, agora na outra ponta. Primeiro, vocês viram, entra no papel de vítima, o outro acusa. Então, quando ele fala, por exemplo, você é ingrata, porque você não percebe que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, para o bem-estar da nossa família. Nesse caso, ele já veio como o quê? Como salvador, querendo mudar com esse diálogo o contexto da história. Porém, o que nós vimos? Nem no papel de salvador, nem no papel de agressor, nós vamos ter uma solução. Vai ficar nessa triangulação. Aí passa todo esse tempo, de repente, Amy resolve entrar no papel de salvador. Olha, eu preciso... Ela sabe que ele tem, por exemplo, uma facilidade de dizer sim para qualquer investimento com as filhas. Então ela vai chegar como salvadora. Olha, eu preciso de um dinheiro para comprar roupa para as crianças. Mas dessa vez, as 3 estão necessitando de roupa e calçado. Então, eu quero uma quantia maior. Eu quero que você me aprove, por exemplo, que eu gaste, sei lá, R$2.000, vamos colocar no dia de hoje, ou R$3.000 no cartão. Mas ele fala, mas tudo isso, de repente, é o meu salário hoje, como que eu vou fazer? E aí, ele percebe que ela já vai emburrar. E aí ele fala, tudo bem, então você vai lá, mesmo ele sabendo que ele vai ter dificuldade para pagar essa fatura. Ele concede, quando ele concede aqui para agradá-la, ele está fazendo também como uma criança. Nesse momento ela fica feliz, o diálogo acontece por algum momento ali. E o que a gente vai perceber? Diante disso essa quantia que ela pediu, ela vai, na verdade, comprar algo que ela quer para ela. Como se fosse uma vingança. Você não me deu naquele momento, mas agora eu vou conseguir de outra forma. Uma artimanha, na verdade. E isso, na verdade, em vez de fazer com que o relacionamento fique saudável, ele vai adoecer cada vez mais. Porque ele vai... Aí ele diz, por exemplo, vai lá e parcela então esse valor em várias vezes, para que eu possa pagar. Como eu presenciei muitas vezes, ele vivia sempre apertado, às vezes não conseguia nem comprar o próprio almoço, porque tinha esses fatores dentro da família, né? E foi assim até o último dia. Então talvez alguém de vocês se identificam com isso. Então, enquanto estiver essa triangulação da criança, não tem possibilidades desse relacionamento ir para frente. Nós percebemos que existem umas doenças, umas dinâmicas atuando aqui atrás. Mas eu só vou saber qual é a sua dinâmica, qual é a dinâmica da Maria, qual é a dinâmica do José, e assim sucessivamente, quando eu abrir o campo e essa dinâmica aparecer.
Aí nós vamos fazer as curas necessárias para que o teu sistema comece a fazer um movimento de forma saudável dentro desse sistema. E aí, identificou com algum padrão que está por trás das suas brigas e seus relacionamentos de casal? Ou também de parcerias? Se você preferir, compartilhe conosco sua experiência. Nós aguardamos vocês. Namastê.